Pois bem, quando se fala em pastor, como o irmão tocou agora, e sabe que dentro dos modelos bíblicos, e tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quando Deus traça um perfil de pastor, Deus traça esse perfil com esse pastor tendo um cajado na mão. Porque o cajado, ele tem a finalidade tanto de guiar, quanto de disciplinar, quanto de resgatar. Só que hoje a gente percebe uma inversão de valores bem sutil, sorrateira, que a gente vai analisar hoje. Se você fazer uma contabilidade, existe um número grande de pastores, mas pastores que não têm cajado. Pastor sem cajado é algo muito sério à luz da Bíblia Sagrada, porque pastor sem cajado é pastor sem direção, é pastor sem autoridade, é pastor sem disciplina, é pastor que não se doa para resgatar a ovelha. E a gente reflete isto quando o pastor vive sem cajado, é que o rebanho dele faz o que bem entende. É uma anarquia a igreja dele. Não há uma submissão à autoridade, ao pastorado dele, porque ele não tem cajado. E, lamentavelmente, quando a gente faz um exame da realidade de hoje, da liderança contemporânea, a gente percebe que não há uma execução de cajado desses pastores, porque é crente peitando o líder, crente desobedecendo a líder, crente dizendo ao próprio pastor que ninguém manda nele, que ele faz da vida dele o que bem entende, crentes que estão pintando a cor da igreja sem falar com o líder, mudando o posicionamento do púlpito, do microfone, da mesa da celebração da ceia, das cadeiras, e o pastor ali como uma múmia, como um boneco, não faz nada porque está sem cajado. A autoridade do pastor está representada no seu cajado. Pastor não pode viver sem cajado. O cajado é tanto para proteger o rebanho do ataque do lobo, quanto para disciplinar, proteger, ensinar, orientar e dirigir o rebanho. Pastor sem rebanho é vaquinha de presépio. É por isso que está essa banalização, me permita, essa bagunça em nome de igreja, quando só tem nome de igreja, mas que a gente vê ali é uma desorganização, é uma falta de exercício de autoridade, onde a voz do pastor não tem mais peso, não tem mais legalidade, não tem mais influência. Por que isto? Porque está sem cajado. Pastor tem que se garantir-se no seu cajado e não somente usá-lo como enfeite. A palavra de um pastor tem que valer. Eu estou falando de autoridade, eu não estou falando de autoritarismo, a qual eu sou totalmente contra. Mas não podemos aceitar uma igreja virando uma baderna, porque o pastor já perdeu o cajado há muito tempo. Não podemos aceitar uma igreja se tornando uma casa
profana, onde vale-se de tudo, porque esse líder já perdeu o seu cajado. Não podemos aceitar, se conformar com uma igreja que está gerando escândalo na localidade que ela está inserida, porque o seu pastor perdeu o cajado. Pastor é a voz profética de Deus. Pastor é o anjo de Deus à igreja. Pastor é o representante de Deus. E o pastor não pode abrir mão desse cajado. Tem ovelha que só vai debaixo do cajado. Agora, tem que ter um posicionamento. Chega de título. Eu sou pastor, mas o que adianta ter o título se o seu próprio rebanho não te obedece? Não o tem como espelho, como modelo, como referencial. Tu não inspira credibilidade ao rebanho. Só é uma figura de pastor. Onde está o cajado? Onde está a autoridade? Onde está a responsabilidade com Deus e com a igreja? Aí, a gente recebe as notícias de algo fatal e vem uma sensibilidade, uma dor, uma compaixão, mas quando a gente vai estudar a história desse líder que foi recolhido, a gente vai entender por que Deus recolheu. Porque nem o próprio Deus o suportava mais. Porque estava na frente de um rebanho e deixou uma anarquia acontecer em nome de uma igreja. Por falta de autoridade, onde líder tem medo de disciplinar, de punir o pecado, de chamar o rebanho à conversa séria, de falar a verdade à luz da Bíblia, de mostrar o caminho da sinceridade, do temor, da fidelidade, da santidade, da comunhão e do céu, porque não tem mais cajado. Um pastor sem cajado é como estrela sem céu. É semelhante ao mar sem peixe, aos jardins sem flores. Então, se Deus te deu um cajado, zele, valorize, use, conserve. Não abra mão do seu cajado. Deus te chamou, porque Ele conta com você. E Ele não se equivocou. Não faça parte desses grupos de classes, de pastores que não têm mais cajado. Use o cajado. Teu compromisso é com Deus e com a bendita palavra. Se você for fiel ao que Deus lhe confiou, Deus ratifica as suas ações e o seu ministério na face da terra diante dos homens. Fique com esta palavra.